Amém. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres, irmãos, pela oportunidade que Deus está nos concedendo nesta hora de nos reunirmos na casa do Senhor. Vamos todos de pé, meus irmãos, colocar-nos em pé, vamos orar ao Senhor, para que ao longo deste culto Ele fale profundamente aos nossos corações. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor querido, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de nos reunirmos, Senhor, nesta uma hora com o propósito de te adorar, de te bendizer e ouvirmos a tua voz, Senhor, nos direcionando para a sua vontade. Que o Senhor possa abençoar os lares, os corações, as famílias de todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. É o desejo do nosso coração, Senhor. Temos a certeza que estás presente aqui na igreja e no lar de todos aqueles que nos acompanham. É o que nós pedimos para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar o nosso culto louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Saúdo a todos na paz do Senhor. Hino de número 20. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que a letra desse hino se cumpra em nossa vida, né? Que nós olhemos para o Cordeiro do Senhor. Este Jesus maravilhoso é o que está presente, né, irmãos, em nossa vida, está aqui neste culto, está no lar, no coração daqueles que nos acompanham nessa noite. Vamos nesta hora de pé, todos aqueles que estão em casa acompanhando, se possuir um exemplar da sua Bíblia, pegue. Nós vamos fazer uma leitura seguida de uma oração, juntamente com o nosso irmão Nicodemos. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, abramos a nossa Bíblia no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 3, apenas um versículo para a nossa meditação, e tenho certeza que Deus falará ao coração daqueles que estão necessitados de ouvir a sua voz. 3:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse versículo possa falar nessa noite no seu coração. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, estamos na tua casa, na tua presença, louvando e bendizendo o teu santo nome. Estamos aqui também para falar do teu amor, da tua gratidão, de tudo que tem feito por nós, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Que nesse momento e nessa noite, Senhor Jesus, através da sua palavra, a vida seja alcançada e transformada pelo teu poder. Pedimos, Senhor Jesus, que venha curar, que venha salvar e libertar, através, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo. Fica conosco nessa noite, aqueles também que nos assistam, visitam, dê paz, alegria, e é no teu santo. Amém. Que Deus possa abençoar. Nós temos também hoje, irmãos, a grata cooperação da nossa orquestra, né? Estão conosco nessa noite. O nosso coração se enche de alegria quando eles estão cooperando conosco. E nós vamos ouvi-los louvar o Senhor mais uma vez. E com alegria no nosso coração, vamos louvar junto com a orquestra. Vamos louvar a Deus. Hino de número 17. Jesus me
Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, convido a todos neste momento, você que tem sua Bíblia Sagrada, nós vamos abrir no livro de Provérbios, no capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Nós estaremos louvando ao Senhor Jesus com as nossas ofertas, as nossas contribuições, os nossos dízimos. E para tanto, vamos meditar na palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3 e o versículo 9 e 10, que diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Glórias a Deus pela sua santa palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos orienta e nos anima neste momento para nós honrarmos ao Senhor. Nós podemos e temos muitas maneiras de honrar ao Senhor, mas em especial neste momento, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós e em nossas vidas. Certamente, eu tenho certeza que Deus tem sido fiel para com a sua vida, para conosco, e este é o momento oportuno, então, de nós, ofertarmos ao Senhor e honrá-lo neste momento. Nós sempre fazemos a recomendação que Paulo nos deixou, que este momento seja um momento alegre, não por obrigação ou por tristeza, com tristeza, mas com alegria, com aquilo que Deus colocar no seu coração, mas façamos isso de uma forma voluntária. Você que está aí no seu lar, deseja assim fazer, você está vendo o Pix, que é o CNPJ da igreja, os irmãos aqui no templo também, vamos neste momento ofertar na casa do Senhor. Amém? Irmão Patrick, orando ao Senhor. Amém, graças a Deus. Enquanto nós ofertamos, vamos louvar ao Senhor, né, irmãos? Nada melhor do que ofertar louvando ao Senhor juntamente com a irmã Fernanda. Se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo
deixa de lado e o coração explode na dor. É hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É este amor que nós estamos aqui anunciando nesta noite, né? Que você, irmão, que está aqui na igreja, aos irmãos que estão nos acompanhando, que você sinta, através deste culto, o amor de Deus, inundando o seu coração, abençoando a sua vida, a vida da sua família. E nesta hora em especial, irmãos, nada melhor do que nós ouvirmos a palavra de Deus, né? Convido aos irmãos para ficarem de pé e receber comigo o nosso irmão Wagner. Será o instrumento de Deus nesta noite para falar aos nossos corações. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos, aos nossos amigos, irmãos que estão também em seus lares, que o Senhor possa abençoar sua vida de uma forma toda especial. Deus está aqui, nós já podemos adorar, engrandecer e exaltar o seu grande nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Você que tem um exemplar, que está também no seu lar, com a sua Bíblia em mãos, encontre este texto bíblico, permaneça com ele aberto. Nós estaremos falando algo sobre este grande texto e esta maravilhosa passagem. Diz o verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Podeis sentar. Fizemos questão de fazer a leitura por completo, porque ela traz já todo o seu sentido diante do texto bíblico. Nós encontramos o Senhor Jesus, né, mais uma vez reunido ali, levando a palavra de Deus, e nesta ocasião ele estava ali no lago de Genezaré, um lago muito famoso, né? Um lago que era até chamado Mar da Galileia, um lago muito extenso, né? E Jesus se reunia ali na praia para pregar a palavra de Deus àquela multidão,
Mas Jesus percebeu que a sua mensagem não estava alcançando já a totalidade daquela multidão. Então, ele usou de uma estratégia, né? Entrou num barco que ali estava, né? Podemos dizer, ancorado, parado, que era justamente o de Simão Pedro, né? E pediu ali que, se fosse possível, ele afastasse um pouco, e ali Jesus ensinava a multidão. É tão importante saber e ver no ministério de Jesus a forma e a atração que Jesus tinha para a multidão. As palavras de Jesus eram palavras realmente poderosas, palavras modificadoras, transformadoras, né? Jesus, ele arrastava as pessoas por onde passava. Tinha sempre pessoas ali querendo ouvir os seus ensinamentos. E Jesus ali, agora fazendo uso daquele barco de Simão Pedro, começa então a falar a palavra, e ali as pessoas começam a ouvir os seus ensinamentos. Não sabemos qual foi a mensagem ali pregada, mas de certo aquela mensagem tocou ao coração de Pedro e todos aqueles pescadores que ali estavam, pessoas que haviam tido uma experiência não tão agradável naquele dia, porque até o presente momento eles estavam lá, né, na praia, lavando as redes, porque não tiveram uma boa noite, né, de pescaria. E diz que quando Jesus acabou de falar, de ensinar, o Senhor Jesus, ele olha para aquele homem por nome Simão, e talvez percebendo e vendo, talvez no semblante dele, a frustração, né? Mas também ao mesmo tempo a liberalidade, ao ponto de ter cedido o barco para Jesus, né? E Jesus apareceu nos momentos mais difíceis de Pedro e também de Tiago, de João, um momento de frustração. Porque ali, irmãos, poderíamos dizer, não é o termo da época, mas vamos entender que funcionaria ali como uma cooperativa de pescadores, né? Eles não pescavam por esporte, por lazer, para, quem sabe, acalmar um pouco os nervos, não era o tipo de hobby, não. Eles pescavam porque era a sua função. Era o seu ganha-pão, não apenas deles, mas de todas as famílias que estavam ali envolvidas e aquelas também, né, que esperavam dele com a chegada dos peixes para poder comercializar. Mas aquela noite foi um dia de frustração para Pedro e seus companheiros. Mas percebe-se que Jesus chegou no dia da frustração. Jesus, ele aparece justamente no dia em que Pedro e seus companheiros voltam decepcionados, porque o texto bíblico diz que eles estavam ali lavando as redes, né? E o que vi, talvez lavando do quê? Talvez aquela rede só pegou, obviamente, algum tipo de sujeira, talvez deve ter pego, quem sabe, algum galho, alguma coisa, mas não conseguiu pegar aquilo que estava esperando. Então Jesus diz para ele: olha, eu quero pedir a você que você se afaste um pouquinho da terra, né? Vocês vão se afastar um pouquinho e você vai lançar novamente a rede ao mar. Mas Pedro, ele respondeu para Jesus, ele falou: olha, Senhor, nós temos trabalhado toda a noite, e nós realmente, né, estamos diante de pessoas que estão nos seus lares, pessoas que estão aqui na igreja, pessoas trabalhadoras, pessoas que lutam pelo pão de cada dia, pessoas que lutam para sobreviver, para buscar o bem-estar familiar. Mas tem coisas, tem dias que não dá certo, tem momentos que nós nos frustramos, né? E algumas pessoas, talvez nesse momento, né, recorrem a tantas outras coisas que talvez não é a mais adequada como resolução do seu problema. Algumas pessoas blasfemam, outras pessoas ficam tristes, outras pessoas falam palavras indevidas, trazem até palavras de maldição,
começam até mesmo a maldizer o seu dia, o seu trabalho, a sua profissão, por não ter dado certo naquele dia. Mas nós sabemos que a frustração, às vezes, faz parte da nossa vida. E nós estamos, às vezes, até diante de uma sociedade atual que não está muito habituada a lidar, não é aceitar, mas lidar com a frustração. A frustração nos faz crescer. A frustração, às vezes, nos faz amadurecer. Mas a frustração também permite com que algo sobrenatural possa acontecer na nossa vida. Porque quando Jesus diz aquelas palavras para Simão, ele disse: mestre, nós pescamos toda noite. Ou seja, você é um bom pregador, você traz uma palavra que realmente toca os nossos corações. Mas eu acho que talvez dessa arte de pescaria, talvez o Senhor não entenda, até porque nós o conhecemos como carpinteiro e não Jesus, o pescador. E quando Jesus pede para ele se afastar um pouquinho do mar, aí que ele começa ainda, vamos dizer assim, entender que Jesus aparentemente não sabia o que estava fazendo. Poderia ser o pensamento dele. Mas, irmãos, eu tenho certeza que aquele sermão que Jesus pregou no barco foi tão tocante, foi tão poderoso, trouxe uma palavra de mudança, uma palavra de fé, porque Pedro diz: ó Senhor, eu trabalhei à noite, nós trabalhamos à noite, tentamos pescar, e o Senhor está mandando primeiro ir pela manhã. E embora ali, diz que naquela região havia mais de 18 espécies de peixes, e muitos daqueles peixes só conseguiam ser pescados no período da noite. Havia um outro detalhe. Naquele momento, Jesus ele pede para ir o mar alto. E Pedro e seus companheiros, nas suas técnicas de pescaria, quando pescavam com redes, eles pescavam um pouquinho mais perto da praia, ou seja, na água rasa. E agora Jesus pede para que eles vá ao mar alto e pesque durante o dia. Mas Pedro, ele diz: Senhor, olha, é como talvez ele quisesse dizer, olha, com todas as técnicas existentes, com toda a sabedoria e experiência que eu tenho, com toda a tradição de pescador que eu assumi ao longo do tempo, eu entendo que não venha dar certo. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. A palavra de Jesus, ela tem este poder, ela tem esta autoridade, ela tem esta eficácia. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando confiamos e acreditamos pela fé no poder da palavra de Deus, coisas que são impossíveis podem tornar-se possível. Dias de frustração pode tornar-se um dia de alegria. O segredo está em confiar em Deus e também de atender a sua palavra. Algumas coisas aconteceram para até esse presente momento de lançar a rede. Primeiro, Jesus quis entrar no barco de Pedro. Pedro poderia dizer: Jesus, não entra no meu barco. Mas pelo contrário, ele permitiu entrar no barco. O barco era a vida de Pedro, é onde ele passava o maior tempo dele. O barco simboliza a minha vida e a tua vida. O primeiro segredo está em nós abrirmos a nossa vida para Jesus entrar em nosso barco. O segundo segredo é ouvir a palavra de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos atentarmos à voz do Senhor. Naquele instante, Pedro ouviu a mensagem. Ele também poderia negar, quando Jesus, a ordenança de Jesus dizendo: vá um pouquinho para o mar alto, e ele dizer: não, eu não vou, porque eu irei me frustrar mais uma vez.
Porque eu conheço todas as técnicas, todas as possibilidades, habilidades. Eu sei quando eu devo pescar, o horário, o momento. Mas pelo contrário, ele diz: pela tua palavra eu vou lançar a rede. Mas antes de lançar a rede, ele pega o seu barco e vai um pouquinho ao mar profundo. O que nos leva a entender que quando estamos diante de Deus, estamos habituados a tentar vencer, né, nas nossas características, com os nossos conhecimentos, daquilo que aprendemos pela tradição, ou que foi nos passado, ou que aprendemos ao longo da vida. Mas Jesus tem sempre algo novo para fazer, para nos ajudar a resolver as nossas questões. Jesus, ele sabe como fazer, ele sabe como agir, mas precisamos atender e colocar a nossa vida no controle. Ou seja, Jesus queria trazer uma nova experiência para Pedro. Até então, ele sabia pescar no mar raso. Pedro agora vai pescar de dia e vai pescar no mar profundo. Jesus quer dar novas experiências, criar novas possibilidades, nos ajudar a entender que existem outras formas do problema ser resolvido. Talvez agora você está frustrada por alguma situação vivida em família, profissional, emocional, alguma coisa que te incomoda, que te tirou do centro de tranquilidade. E você está decepcionado, lavando a rede e dizendo: olha, não vai dar certo, minha vida nunca deu certo, nunca dará certo. Nessa noite é uma noite de você tentar, através dessa palavra, ouvir a voz de Deus e se atentar ao que Ele está te pedindo. Dê uma oportunidade para Jesus. Ouça a voz de Deus e deixa Ele te orientar, deixa Ele te guiar, deixa Ele fazer o diferente. Deixe Ele fazer de uma forma a qual você nunca, talvez, poderia saber, ver ou resolver. Porque Jesus, Ele tem solução, as mais inesperadas, mas tem solução para tudo. O texto bíblico ainda continua dizendo que, naquele momento, diz que Pedro foi para o mar alto e eles lançou a rede. Uma outra questão é você obedecer à voz de Deus, lançar a rede. Quando ele lança a rede, diz que ele começa a perceber, começa a haver um movimento. Ele começa a olhar para a rede e começa a ver que existe agora um movimento naquela rede. Algo que ele não viu na noite, algo que ele não viu pescando no raso, algo que ele não viu quando estava sozinho. Mas agora, quando ele está com Jesus, pescando com Jesus, ele começa a ver que existe um movimento acontecendo. E de repente ele percebe que a sua rede está agora cheia de peixe. De tal forma que ele começa a ver aquela grande quantidade e ele percebe que começa a romper as redes. E ele faz um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. Por quê? Porque os demais, por mais que tivessem ouvido a palavra de Deus, de Jesus, estavam no outro barco, haviam também ouvido o ensinamento, mas a experiência naquele momento foi de Pedro. Tem muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Alguns vão atender, vão aceitar e vão obedecer e vão entender o que Deus quer para a sua vida e vai tomar uma atitude que vai modificar. Outros vão dizer: mas o que será que Pedro está fazendo? Nós não estávamos aqui lavando a rede porque ele foi ao mar alto com Jesus. As experiências das pessoas talvez não lhe servirão. Você precisa ter as suas próprias experiências. E talvez alguém pode te questionar: o que você está fazendo da vida? Você está agora ouvindo a palavra de Deus? Você está agora reservando um momento de oração? Você está agora querendo conhecer mais a Deus, ler mais a palavra? Algumas pessoas vão questionar a sua atitude.
Mas não importa, você não pode ficar frustrado naquele momento onde você mais precisa. Jesus estava ali para ajudar. E nós precisamos aceitar a ajuda de Cristo, mas podemos ao mesmo tempo rejeitar. Naquele momento, quando aquelas redes começam a ficar peso, ele começa a fazer um sinal para os companheiros dizendo: venham nos ajudar. Porque há uma grande quantidade de peixe, e diz que naquele momento os outros barcos foram ajudar, de tal forma que ambos os barcos ficaram cheios, de maneiras que eles estavam quase a afundar por conta do peso de tantos peixes que eles haviam pescados. O que eu quero dizer é que o milagre na sua vida não vai atingir apenas a sua vida. O milagre na sua vida pode atingir outras pessoas, como o milagre na vida de Pedro atingiu também o milagre em outros barcos. A sua decisão pode revolucionar não apenas você, mas toda a sua família. Talvez você que está me ouvindo tenha a sua família desajustada, cheio de problema. Inicie-se com você. Inicie essa experiência com a sua atitude. Deixa Jesus entrar no seu barco. Quando eles começarem a ver o milagre acontecendo na sua vida, você poderá então estender a mão e dizer: venham também. Venham receber o milagre de Cristo como eu recebi. Venham receber a salvação como eu recebi. Venham receber as bênçãos em todas as áreas que o Senhor está me concedendo. E aquele que te via lavando a rede, talvez já pensando num discurso para trazer para a esposa, para trazer para os clientes que estavam ali aguardando, agora novamente é revitalizado a esperança, e agora o pensamento dele muda, podemos dizer, os sonhos deles começam a mudar. Não vai ser um retorno de decepção, mas vai ser um retorno restaurado, porque aquela história foi mudada, porque alguém ouviu e deixou Jesus entrar em seu barco. Quando deixamos Jesus entrar no nosso barco, em nossa vida, a nossa vida é mudada, é atingida, e todos que estão ao nosso redor também são atingidos. Você pode ser fonte de bênção para outras pessoas. Mas naquele momento, quando Pedro ele vê aquilo era um milagre acontecendo. Pedro nunca tinha tido aquela experiência. A experiência que Deus quer dar para você, talvez você nunca tenha experimentado. Você nunca tenha vivido, mas é uma oportunidade de você vivê-la, desde que você entregue a sua vida para Jesus. Naquele instante, diz que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento, Pedro começa a reconhecer que o que havia acontecido não era algo de naturalidade. Havia sido um ato de milagre, um ato divino, um ato de Deus. E naquele instante, ele também observa que ele era um homem, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu estado, ele reconhece aonde ele estava. Ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque realmente eu sou um pecador, e eu percebo que o Senhor é um homem santo, um homem que tem uma palavra de poder, uma palavra de autoridade. Diz que o espanto se apoderara dele e dos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. O que Deus ele pode fazer na tua vida vai causar espanto, se você confiar e acreditar no Senhor. Se você crer no Senhor, Deus tem uma grande pescaria para a tua vida, em todas as áreas, primeiramente espiritual. Deus vai encher o teu coração de paz, uma paz que você nunca teve, nunca sentiu, uma harmonia familiar que vai ser proporcionada pela mudança de vida que você terá. O Senhor poderá restaurar a tua família, o teu casamento, relação com a família. Deus ele vai poder te ajudar em todas as áreas da sua vida, mas você precisa acreditar na palavra dele. Diz o texto bíblico aqui que ficaram todos espantados
E não era para menos. Homens que iam voltar derrotados, agora estão totalmente voltando com os seus sonhos, com seus projetos restaurados. Ou seja, a vida deles, comercial, de trabalho, continuariam. Mas diz o texto bíblico que após aquela pesca, Jesus olhou para Simão e disse: Simão, não fique atemorizado. Não tenha medo do que está acontecendo com a sua vida, porque tem pessoas que estão tão acostumadas com a situação de pescar no raso, de pescar na noite, de pegar uma quantidade pequenina de peixe, ou de não pegar nada e ficar lavando a rede, que quando acontece algo grandioso, estrondoso, causa um temor. Mas Jesus logo tranquilizou: não temas. Não temas. Essa palavra não temas, vinda de qualquer pessoa, ela talvez não surtiria e não surte talvez o efeito do que esta palavra quando ela é falada ou dita por parte de Jesus. E como estamos lendo a Bíblia, receba esta palavra como a palavra de Jesus também para a sua vida. Não temas. O Senhor começa agora a dizer: Pedro, olha, de agora, neste exato momento, no presente agora, vou te fazer uma grande proposta que vai revolucionar a tua vida. Se você acha que foi estrondoso o milagre dos peixes que aconteceram aqui, essa grande pesca, você não sabe o que Deus tem por fazer com você. Pedro, você agora, você vai deixar de ser pescador. Você vai ser um pescador de homens. Você vai falar para eles das experiências que você teve e terá comigo. Você vai testemunhar a respeito dos milagres que irão acontecer, e sendo este o primeiro daqui em diante. Pedro poderia ter também rejeitado, mas naquele instante, quando eles foram para a margem, e levando os barcos para a terra, porque o barco na vida de Pedro, lembra? Eu falei, até era a vida dele, mas simbolizava a vida terrena, os projetos terrenos, os propósitos terrenos, os propósitos pessoais, sem levar em conta os propósitos de Deus, os propósitos divinos. Mas naquele instante disse: você vai deixar o barco em terra. Deixaram tudo, e aí eu quero perguntar: o que você está disposto a deixar para seguir a Jesus? O que é que te prende tanto, que te impossibilita de você receber a Jesus em sua vida? O que é melhor do que Jesus? Eu acredito que não há nada, mas para a sua vida, que te impeça de você abrir seu coração e ter um encontro com Jesus. Naquele momento, Pedro, ele deixou tudo o que estava lhe aprisionando, aquilo que estava vinculado às coisas terrenas, e ele falou: não, eu preciso ter mais experiências com este homem, eu preciso viver mais o que ele pode fazer. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ver muitas coisas acontecerem na sua vida. A primeira experiência talvez seja esta, que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e Deus está falando ao seu coração, e dizendo: é com você mesmo que eu estou falando. É com você que eu quero mudar a tua vida, é com você que eu quero mudar a tua história, é você que está frustrado, e eu quero mudar essa situação que está vivendo. Depois disto acontecer, outros milagres acontecerão. Diz que deixaram tudo e o seguiram. Nós podemos também aprendermos com Pedro, como ele viveu este milagre. Também entregarmos tudo e seguirmos a Jesus. Você pode nesta noite também seguir a Jesus. E o que eu devo fazer? Vou usar as palavras que Jesus usou para Pedro. Primeiro, não temas, tá? Fique tranquilo, nada vai ser tão afetado. Mas em segundo momento, você pode entregar a sua vida e seguir a Jesus. Deixe tudo. Até agora, tudo que você tem talvez não te proporcionou o que Deus está te trazendo e quer trazer. Por isso, feche os seus olhos aonde você está, na sua casa, também aqui na casa de Deus. E ore comigo assim, diga: Senhor Jesus,
nessa noite, eu estou aqui, Senhor, na mesma condição de Pedro. Talvez vivendo, Senhor, frustrações, problemas, dificuldades, sonhos, Senhor, que estão sendo frustrados, que não serão terminados. Eu tenho que dar uma notícia triste para os meus familiares, para a minha família, para muitas pessoas, Senhor. Mas Deus, neste momento, sobre a Tua palavra, eu quero acreditar mais uma vez, e eu quero, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, lançar mais uma vez a rede, lançar, Senhor, a minha vida, Senhor, para este milagre que pode acontecer. Ó Senhor, o Senhor que está no meu barco, venha mudar a minha vida, que as bênçãos cheguem na minha vida ao ponto de ser atingir a minha esposa, atingir o esposo, atingir os filhos, atingir, ó Senhor, as pessoas a qual eu tenho ligação, Senhor, na minha vida profissional, na minha vida emocional e familiar. Pai, nesta noite eu deixo tudo para te seguir. Nesta noite eu tento pelo Senhor. Nesta noite eu te recebo, Senhor, como meu único e verdadeiro Salvador. Muda a minha vida e faz de mim aquela pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Faça um milagre, porque eu estou aqui colocando a minha vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Quantos podem louvar ao Senhor por essa palavra, irmãos? Nosso coração está alegre, né? Porque nós temos a certeza que Deus falou profundamente conosco. Esta palavra, irmão, servirá com certeza de base, né? Para que nós tomemos a melhor decisão da nossa vida, né? Aceitar a Cristo como Salvador. Aos irmãos que estão nos acompanhando, se porventura você decidiu nesta noite, através desta mensagem, nesta oração, aceitar a Cristo, você está vendo aqui, ó, o número do WhatsApp da nossa igreja, nos mande uma mensagem. Nós queremos conhecer você, receber você em nossa igreja, te dar um abraço, porque agora você faz parte deste corpo, o corpo de Cristo, por esta decisão sublime que você tomou. E se você ainda não chegou nesta decisão, saiba que esta pode ser a sua última oportunidade. Repense a sua vida e entregue-se aos caminhos do Senhor. Para concluirmos o nosso culto, irmão, nós já vamos daqui a pouquinho orar. Os irmãos que têm pedidos de oração, fiquem à vontade para nos mandar. Mas antes de orarmos, nós vamos louvar ao Senhor mais uma última vez, juntamente com a nossa orquestra, a irmã Fernanda. Vamos louvar ao Senhor com gratidão em nosso coração pela palavra que nós ouvimos nesta noite.
Glórias a Deus. Meus irmãos, nós somos gratos ao Senhor por esse momento que passamos na presença de Deus. Eu tenho a certeza que através dos louvores, da palavra do Senhor, nós vamos para os nossos lares, e os irmãos que nos acompanharam também tiveram a certeza que Deus falou conosco, né? Neste encerramento, irmãos, os avisos, a nossa semana segue-se normalmente. Nós nos reuniremos toda terça, quinta, aos domingos aqui em nosso templo central e em todas as nossas igrejas, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, e nas cidades circunvizinhas nos reunimos também toda semana, aos finais de semana, para louvar e agradecer a Deus por sua bondade. Convido aos irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos dirigir ao Senhor uma oração, para que Ele abençoe aqueles irmãos que nos acompanharam, que cultuaram a Deus conosco, que nos deu um resto de semana, um final de semana abençoado. Eu tenho a certeza que as mãos do Senhor estarão com todos. Ao término da oração, o pastor Fernando vai nos dar a bênção apostólica. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te agradecemos pela tua presença em nosso meio e pela tua palavra, Senhor, trazida aos nossos corações. O Senhor conhece a nossa necessidade, sabe, Senhor, aquilo que precisamos receber da tua parte, e o nosso coração está grato, alegre porque ouvimos a tua voz. Abençoe, ó Deus, cada irmão, irmã que está aqui na igreja nesta noite, que se desprendeu, Senhor, para estar aqui te louvando e te bendizendo. Também a cada um dos meus amados irmãos que estão cultuando a Deus conosco, seja na sua casa, no seu trabalho, através da sua televisão, do seu celular, do seu computador, aonde estiverem estes irmãos, que a tua mão poderosa possa alcançá-los e abençoar de maneira poderosa. Senhor, que a tua palavra seja uma semente que encontre nos corações um campo fértil, que tenha crescimento e que haja conversão, salvação de almas e, Senhor, redenção dos nossos pecados. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos juntos, dizemos amém, que Deus abençoe.